Salmo 128. Salmo 128. Está ventando muito aí atrás, irmãos? Tá bom? Se estiver ventando, a gente diminui aí o... Quantos acharam? Salmo 128. Faremos uma leitura participativa com todos. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. 2. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda de tua mesa. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias de tua vida, para que veja a prosperidade de Jerusalém. Glória a Deus. Quantos precisam de oração? Presbítero irmão Emanuel. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, estamos aqui mais uma vez, meu Pai. Queremos te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de estarmos juntos, Jesus, para te agradecer, para te louvar, para te bendizer, mas para aprender também. Agora, Senhor, nesta oportunidade, usa o teu servo, meu Pai, que irá trazer a mensagem desta noite, meu Pai. Usa com poder e graça, meu Pai, e fala ao teu povo nesta noite. E é no nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Podeis tomar assento. Irmãos, dando continuidade ao nosso estudo de terça-feira, estamos falando sobre família, certo? Guardaram o que a gente falou na terça-feira passada? Então nós vamos dar continuidade sem relembrar o que falamos. Só vou, como eu disse aos irmãos, a nossa preocupação aqui é a gente trabalhar algumas questões familiares, são de suma importância na nossa vida, tendo em vista que nós estamos vivendo uma desconstrução geral no nosso país, desconstrução da família, dos valores, e estamos rodeados, e o caso é grave. É grave, a situação é grave, a desconstrução ela está em vários lugares, principalmente na escola, onde nós encontramos pessoas que estão fazendo um trabalho de desconstrução. Há aqueles que querem defender, são vituperados, são criticados, são censurados, mas cabe a nós, como igreja, fazer apologia às questões morais, às questões éticas, e manter. Eu sinceramente, eu fico deprimido, triste, angustiado, quando eu vejo o descompromisso de muitos pais. Porque, por exemplo, hoje, muitos pais poderiam estar aqui para ouvir terça-feira passada, mas nós temos muitos pais que não têm compromisso com seus filhos, não têm compromisso, não têm responsabilidade e não cuida da herança que Deus deu a eles, ok? Muito bem, falamos de considerações, pelo menos para a gente pegar aqui. Quantos estão pela primeira vez aqui? Quantos estavam aqui terça-feira passada?
Quem não estava na terça-feira? Vamos ver. Eita, tem muita gente que não estava aqui, né? Então deixa eu fazer aqui uma rápida. Vamos lá. Família. Jesus, deixa travado aí, tá bom? Eu vou falando aqui. Eu falei sobre família cristã. Eu disse que compreende marido, esposa, filhos. Lar, eu falei o que é o lar. Lar cristão, que é aquele em que Cristo habita, não é isso? Sim ou não? É isso mesmo? Ele não é apenas bem-vindo, mas como hóspede, mas ele mora onde? Onde é que ele mora? No lar. Falamos sobre isso aí, ok? E demos o exemplo aqui da família de Jó, as características, o que Jó fazia. Falamos do lar cristão, algumas considerações, e começamos aqui, então, a falar. Todo lar cristão, os pais são nascidos de novo, e falamos sobre isso, sobre as características. Também falamos, terça-feira passada, sobre a segunda consideração: Cristo é Senhor no lar. Ou seja, no lar que os pais são nascidos de novo, Cristo é Senhor. E aí nós falamos o que significa ser Senhor do lar. Isso foi na terça-feira passada. A terceira consideração que nós falamos, que no lar que Cristo habita, esse lar se transforma em uma congregação, ok? Onde eu disse que o lar é um local de refúgio e tal, e etc. Então, já falamos também sobre isso aí. E hoje nós vamos falar sobre a quarta consideração sobre o lar cristão, ok? Bem, vamos lá. A quarta consideração, o lar cristão é um o quê, irmãos? Que está escrito ali? É um o quê? Muito bem. Então, o lar como oficina é um local que você faz o quê? Constrói. Então a gente constrói, consegue construir o caráter cristão. Não é só na igreja que nós aprendemos a palavra de Deus. A sua casa, como nós já vimos, é lá que você ensina os rudimentos, a palavra de Deus. Esta responsabilidade não é só da igreja ou dos professores, mas você, como pai, tem a responsabilidade de ensinar os seus filhos. Ok? Vamos lá. O nosso lar é um lugar onde se constrói o caráter cristão. Vamos lá. No lar, podemos ensinar, consertar, reparar, restaurar, reafirmar princípios éticos e morais. Olha que interessante. Então, no lar, nós podemos ensinar, sim ou não? É no lar que nós ensinamos. Aí surge uma pergunta: como pais, nós estamos ensinando? Você está assumindo essa responsabilidade como pai? Ou está negligenciando? Você senta, você conversa, você ensina, você conserta, você repara, você restaura, você reafirma princípios. Porque é interessante, irmãos, essa questão aqui. Vamos lá, o texto para ser lido. Deuteronômio capítulo 11, versículo 19. Está aqui. Vamos lá. Ordem divina de Deus. Deuteronômio 11, 19. E ensinai a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Muito bem. Como é esse ensino?
Primeiro, nós temos aqui a responsabilidade de ensinar. Nós, como pais, devemos ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Será que nós estamos ensinando os nossos filhos? E aqui, olha, falando com elas, sentado em vossas casas, aonde é que é? Na casa ou na igreja? É aonde é que é? Hã? Na casa, no lar. Responsabilidade no lar. Porque, olha, irmãos, o que está acontecendo hoje? Hoje, não são todas as famílias não, mas muitas famílias, irmã Tati, pessoas chegam aqui pela manhã na escola dominical, deixam os seus filhos na escola dominical, vai embora, e quando dá 11 horas, vem buscar os filhos. Levanta de manhã, minha filha, vai para a escola dominical, bora para a escola dominical. Aí vem, deixa o filho aqui e vai embora. Francamente, está certo isso? Porque, olha, irmãos, nós temos que ser modelo. Nós temos que ser exemplo. O testemunho fala mais do que muitas palavras. E você pensa que os filhos não veem isso? Vê. Eles observam. Eu tenho uma neta, que é a Maria Eduarda. Ela é muito intuitiva, inteligente. Às vezes ela me surpreende com argumentações assim, que eu falo assim, gente, meu Deus, pensa na inteligência. Eles estão nos observando. Então, a ordem é falar sentado em casa, caminhando pelo caminho, o caminho da vida. Porque existe, quando o texto aqui fala caminho, ele está falando da jornada. É a vida toda. Por exemplo, cadê o William? Cadê o William? Cadê o William? Acorda, William. Até hoje eu pego no pé do William. Já está com mais, quase 30. Já fez 30 já? 32. Ih, já está indo para 40. Até hoje eu pego no pé dele. Dá glória a Deus aí, William. Glória a Deus. Hoje ele está falando grosso, mas eu pego no pé. Cristiane também. Eliel, pego no pé. Porque nós temos que fazer isso. Isso, olha, irmãos, é uma obrigação minha ensinar os meus filhos, e é uma obrigação sua. Deuteronômio 4 e 9. Pode ler aí. O que está escrito? Presta atenção a essa responsabilidade aí. Ó. Quem é vovô aqui? E vovó? Tem vovô aqui hoje? Tem vovó? Olha aí, ó. Presta atenção aqui. Deuteronômio 4, 9. Tão somente guarda a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que te não esqueça daquelas coisas que teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Amém? Olha só. E farás saber a teus e os filhos dos teus filhos. Eu pego no pé das minhas netas, né? Né, Alice? Tem as de consideração também, né, Alice? Pego mesmo, pego no pé. Tem dia que ela chega lá, ó, isso aqui é desse jeito. Não é assim, não, tome cuidado. Agora, é interessante que o lar como uma oficina,
aonde a gente constrói o caráter cristão, é no lar que a gente ensina o caminho, conserta conceitos que muitas vezes os nossos filhos aprendem na rua, na escola, na TV. Cadê meu celular, hein? Nas redes sociais. E quem é que tem que arrumar a casa? Somos nós. Somos nós. Ensinar, reparar alguma coisa que você percebe que está errado, você tem que reparar, você tem que ensinar. Você tem que procurar restaurar enquanto ainda é tempo. Os pais precisam estar, de olho. Olha, irmãos, esses dias eu vi, eu tenho que falar, eu vou falar aqui. Às vezes o seu filho, os professores chegam lá e pedem, olha, compra esse livro aqui, e você vai ler esse livro, e aí você faz um resumo aqui. Esses dias minha neta comprou um livro, e quando eu olhei o livro, eu falei, meu Deus, socialista. O tema, capitalismo e socialismo. Aí eu perguntei para ela, isso aí é para quê? Não, é um trabalho da escola. Aí eu já acendi a luz amarela. Aí eu já alertei, eu falei, você toma cuidado com isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Toma cuidado. Porque cabe a mim, cabe aos pais, a gente estar atento, irmãos. Porque tem muitos pais perdendo os filhos aí, porque não acompanham. Tem pais que não sabem o que seus filhos estão lendo, seus filhos estão assistindo, o que os seus filhos estão fazendo. Tem muitos pais que não sabem disso. Veja a importância da gente tocar nesse assunto aqui. Ok? Amém? Glória a Deus. Salmo 127, vamos lá. Salmo 127. Vamos lá. Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ok, irmãos? Quem edifica a nossa casa é o Senhor. Então, veja a responsabilidade que eu tenho de ensinar os meus filhos a temer a Deus, a respeitar a Deus, a não serem ateus. Eu já falei para vocês aqui da PL, acho que é 558, que é um projeto que trabalha, eu não me lembro aqui da PL, o número dela, mas é uma PL que ela trabalha escola sem religião. É uma PL, eu estava com elas aí, eu até passei para vocês aí, né? Então, qual o objetivo? É transformar, é ensinar o ateísmo nas escolas. Ateísmo, ou seja, a não existência de Deus. E nós não podemos aceitar isso. Ok, irmãos? Nós temos que lutar, porque nós cremos num Deus poderoso. Está ali, Gênesis, no princípio criou Deus os céus e terra. Deus criou céus e terra. No princípio, fale comigo, no princípio criou Deus os céus e terra.
Bereshit bara Elohim et Hashmaim. Então, no princípio, criou Deus. Criou bara, criou do nada. Do nada, Deus fez céu e terra. Então, foi Deus que criou. Cremos nisso, irmãos. Somos criacionistas. Então, transformar a escola sem religião é levar o seu filho a não crer em Deus. PL 9208/2017. PL 9208/2017. Altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, que estabelece as diretrizes da educação nacional para dispor sobre o ensino religioso não confessional de matrícula facultativa. O que eles querem é uma escola sem religião, e a intenção é promover o ateísmo, negando a existência de Deus. Não confessional. Ok? Mas você pode adorar a Deus nessa noite? Porque nós cremos no Deus, sabemos que foi Deus que fez os céus e a terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Adiantando. Toca o barco. Verso 2. Pode ler. Vai, Jesus. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados sono. 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Muito bem. Então, cuide da herança que Deus te deu. Amém? Avança. 10º. Me respondeu aqui. Vamos lá. Por que temos? Vamos lá. Primeira pergunta em cima. Vamos lá. Qual é? 1, 2, 3. Segunda. Primeira razão. Vamos às razões. Bem, as razões estão aí. Quais são? 1, 2, 3. Falsos pregadores que fazem. Faz o quê? Esta é uma realidade, sim ou não? Podemos virar o rosto para essas coisas que estão acontecendo hoje? Isso é claro, evidente, temos que falar, sim ou não? Ou temos que ficar calados? Existe uma apologia? Apologia significa defesa. A defesa. Aí alguém diga, pastor, mas isso é preconceito. Não é preconceito. A igreja deixa bem clara, nós já nos posicionamos, mas existe uma falácia, existe uma narrativa, né? Que é, nós somos misóginos, nós somos homofóbicos e tal. Colocaram essa narrativa em cima da gente, mas não é verdade. Porque o que nós pregamos? Nós pregamos que, primeiro, nós somos contra a prática. O que deve ser impregnado, ensinado, colocado, inculcado, encaixado na mente das pessoas, é isso. Nós não somos homofóbicos, não. Nós não aceitamos as práticas. Fala comigo. Práticas. A prática homossexual é uma prática pecaminosa. Então nós não aceitamos. Pastor, mas o homossexual, nós o aceitamos. Pode encher aqui que a gente vai orar e Jesus vai libertar. Eu vou falar de novo. Pode encher esta igreja aqui de homossexuais,
que nós vamos orar e Jesus vai dar vitória. Não é? Existem várias narrativas, né, na área da psicologia, há perseguições, há vários pastores que tratam isso aí. Então, irmãos, nós não podemos perder o foco. Segunda coisa, nós não podemos ser intimidados. Eu não posso ser intimidado, nem você. Você tem que fazer a defesa. Olha, teve uma irmã que me procurou aqui e disse assim: pastor, falei, pois não, minha irmã, a minha filha me chamou de homofóbica. Aí eu falei, mesmo? Foi. Me chamou de homofóbica. Ou seja, a filha sendo doutrinada. Irmãos, quem está entendendo aqui que o negócio aqui é grave? Será que você não entende? Essa semana aí, quem viu? Olha, por exemplo, essa semana o Conselho Tutelar teve que intervir na escola lá em São Sebastião. Fizeram um banheiro coletivo. Quantos viram a reportagem? Saiu aí na TV. Quantos viram? Uma pessoa só que viu? Eu vi. Dois aqui. Aqui. Viram as reportagens? O pai de uma criança foi lá e Nós, brigou. do Conselho Tutelar, nós tivemos que intervir na escola. Intervenção. Em Samambaia também do mesmo jeito. Porque eles querem pressionar, enfiar a goela abaixo as suas narrativas. Eles querem que eu aceite as suas ideias. Querem me transformar. Querem mudar o meu filho. Não querem que eu chegue para o meu filho e fale, você é homem. Não, você não pode falar que o seu filho é homem. Tem que esperar ele escolher o que ele vai ser. Ao cúmulo do absurdo, irmãos. Deus. Vamos lá, princípio. Gênesis, capítulo 1, 27. Gênesis 1, 27. Olha o princípio bíblico. E quando nós olhamos para isso, cientificamente, os cromossomos que definem macho e fêmea. Vamos lá. Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmeas os criou. Deus fez o quê? Macho e cada um com seus cromossomos, masculino e feminino. E Deus os abençoou, o homem e a mulher, crescer e multiplicar. Então, nós temos que falar sobre a família. Quando você vê, hoje, o que está acontecendo aí? Hoje falar família, pátria, o que mais? Deus, pátria e família. Se falar nisso aí, está tocando. Irmãos, esta é a defesa da igreja. Vou falar de novo. Esta é a defesa da igreja. E quem fez essa defesa foi o próprio Deus. Deus fez macho, Deus fez fêmea, aleluia, os abençoou e disse, multiplicai-vos. Então, quando nós olhamos essa apologia ao relacionamento homossexual, eu poderia falar aqui dos trissais da vida aqui, dos casais, né, que tem várias... Oh, meu Deus do céu, várias modalidades, né? Cada dia que passa vai aparecendo modalidades. Agora tem um trissal aí, tem o sal, o grosso, o vazio, tem tanta coisa, a maçã, rosa, preto. Vários tipos de casais que tem hoje. Mas Deus criou. Muito bem. Então, essa homossexualidade que está espalhada aí, irmãos, está terrível. Vamos lá. B. Ensina o quê? Conceitos
Por exemplo, sexo antes do casamento. A igreja defende isso? Sim ou não? Não. Namoro com pessoas ímpias. A igreja defende isso? Não. É julgo desigual. Pastor, mas estamos no século 21. Que século 21? Jesus está voltando é amanhã. Jesus está voltando é agora. Irmãos, eu fico olhando. Os crentes de hoje tinham que conhecer Bíblia. O que está faltando nos crentes de hoje é conhecer Bíblia. Não conhece, não lê. Aí vai aceitando os conceitos do mundo. Irmãos, quando o povo de Israel se misturou com as nações, e quando houve um avivamento, o retorno do povo com Deus, Deus falou assim, ó, larguem as vossas mulheres. E sabe o que o povo de Deus teve que fazer? Teve que deixar mulher, teve que deixar filho, e todo mundo voltar para purificar a nação de Israel, para que os homens casassem com as mulheres hebreias. E hoje não, a única coisa que a gente pede é o quê? Case com alguém que tenha a mesma fé, que fale a mesma coisa, que glorifique a Deus do mesmo jeito. Porque se você casar com uma pessoa que não é crente, uma pessoa que não tem nada de Deus, ele vai querer namorar dos padrões do mundo, ele vai querer fazer coisas do padrão do mundo. Mas, olha, mesmo que alguém chegar, pastor, mas na igreja está pior, está pior. Ah, mas na igreja está difícil. Está difícil. Mas vai orar, que Deus abre porta. Deus faz milagre. Vamos lá. 2 Coríntios 6, 14 e 16. Muito bem. Vamos fazer aqui só uma observação, viu, gente? Quero fazer uma observação. Quando a gente fala de professores, eu falo daquela parcela de professores que são doutrinados, tá? Porque senão, pastor, eu sou crente, eu estou lá ensinando, aí depois você vai falar, vai querer me pegar. Calma lá, não estou falando de você, fica tranquilo. E tem uma coisa, eu estava orando ali, onde está a Lourdiane ali, ó, na vigília. Deus falou comigo, que vai tirar muitos desses professores, que estão batendo no peito, falando assim, olha, eu tenho uma vida pela frente, eu tenho muita aula ainda a dar, ainda eu vou com paciência aqui. Deus vai tirar essas pessoas e vai levantar professoras crentes, professor crente, e colocar no lugar deles lá. Deus falou comigo ali, ó. E Deus vai fazer isso, vai tirar pessoas ímpias e colocar pessoas crentes lá para ensinar os nossos filhos, os nossos netos. Você crê, irmãos? Porque Deus vai fazer uma faxina. Aleluia! Lê, meu filho. 2 Crônicas 6,14. Ou 2 Coríntios. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há em Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus diz, nele habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha, irmãos, todos os casamentos que eu até hoje, desde a 118, que irmão chegou para mim e falou assim, não, pastor, é o seguinte, eu vou lutando lá e ela vai consertar, vai aceitar, ele vai aceitar. Até hoje, irmãos, nenhum desses lograram êxito. Nenhum foi para frente. Sempre está ali,
anda, parece que o negócio agora vai, daqui a pouco. Parece que vai, daqui a pouco. Pode acontecer? Pode até acontecer. Mas me diga, você vai criar uma filha, você vai arriscar? Você tem quantos filhos? 2. Você vai arriscar? Vai arriscar, Haroldo? Tem como arriscar? Não tem, não. É a herança que Deus te deu, então tem que cuidar. Pastor Elton? Não é? É a herança. Vai arriscar? De jeito... Não, fala, eu gostei do seu. Vai arriscar? De jeito nenhum. Então, arrisque. Nós não podemos, irmãos. O conceito é outro. Olha, o camarada, por exemplo, que não é crente, ele quer pegar, quer amassar, quer experimentar. É verdade ou não? É desse jeito. Entenda. Aceite. Porque dói menos. Esta é a grande verdade. Você sabe por que hoje existe na igreja? Porque o povo relaxou. O povo foi relaxando, relaxando, foi deixando. Não aceite. Vamos lá? Toca aí, meu filho. 11º. Vamos lá. Por que precisamos falar? Porque a mídia, vamos lá. 1, 2, 3. A infidelidade conjugal. Vocês acham que hoje a infidelidade conjugal ela é reforçada pelas mídias? O que vocês acham? Vamos lá, vamos pensar aqui, vamos pensar. Será que as mídias sociais elas reforçam a infidelidade conjugal, sim ou não? Hã? Reforçam a infidelidade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vou pegar aqui a minha esposa, está aqui minha esposa, vem aqui, Cleisiane. Cleisiane é filho, né? Então, vem aqui. Não, a Cleisiane. É Cleisiane. Aí, está aqui minha esposa trabalhando, está na casa de lá e tal. E eu conheço a Cleisiane. Esse é o arquetipo que nós encontramos na maioria dos filmes por aí. Conheço a Cleisiane no serviço. E aí todo dia eu tenho que ir conversando com a Cleisiane e tal, e aquele negócio todo. Isso é o filme. Ó, o povo, vocês estão assistindo o filme. E daqui a pouco, eu e a Cleisiane, nós trocamos um olhar, sabendo que tem minha esposa. O crente assistindo, já começa a torcer para que eu fique com a Cleisiane, crente. Até que ele podia ficar. Você já se pegou numa história, num filme assim, torcendo para que o camarada ou a mulher ficasse com a pessoa? Sendo que ela já tem um marido, ou ele tem um marido? Ele tem uma esposa. Obrigado. Isso é sério, irmãos. E o que mais tem são filmes assim, que o camarada tem uma esposa, que tem um esposo, que o esposo está em casa, mas a esposa, ela encontra um camarada lá e ela começa aquela conversa e tal, e daqui a pouco os dois começam a trocar aquele olhar assim e tal, e você fica torcendo para que os dois se beijam. Fala aí, irmão. O sangue de Jesus tem poder. Precisamos falar sobre a família, sobre filhos? Será que precisamos? Como é que estão os nossos conceitos, os conceitos da sociedade? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí. 1 João, carta de João, capítulo 5, versículo 19.
preste bem atenção nesse texto. Olha a revelação desse texto. 1 João 5,19. Olha, preste bem atenção. Sabemos que somos de Deus. Olha, somos de quem? De Deus. Somos de quem? De Deus. Muito bem. E que todo mundo está no maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Isso é sistema. É o sistema pecaminoso do mundo. Irmão, ei. Sistema pecaminoso. Acorda, desperta, gente. O sistema é pecaminoso. Você tem que entender que você é de Deus. Conceitos imorais. Aquilo que era pecado continua sendo pecado. O que era pecado continua sendo pecado. Leia. Versículo 20. Versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e que nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. No que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Existem coisas na igreja que a gente fala, que pessoas, igual teve um dia que a irmã chegou assim, não, pastor, ó, vou usar aqui, ó, não, pastor, eu não acho que isso está errado. Ele assim, colocou o dedo assim no nariz assim. Eu falei, gente, que mulher abelhuda. Não, pastor, isso aqui, ó, não tem, isso aqui, não, só está errado. Sabe o que é que aconteceu com essa irmã? Se arrebentou. Eu já contei aqui da filha das irmãs de uma irmã, eu já contei para vocês aqui uma vez. Já? Que o pai falou que, né, eu já falei, já, que ele mandava que quem mandava na casa dele era ele. Eu já enfrentei tudo isso aí. Mas eu estava vendo o abismo. Hã? Conta de novo, né? Muito bem. Porque tem pessoas aqui novas. Chegou as duas adolescentes, viu, irmão? E estava namorando. E eu falei assim, irmã, a senhora deixar essas meninas aí namorar é muito precoce. Olha, irmã, não vai dar certo não vai nesse caminho não. Aí a irmã foi lá e contou para o esposo, ó, o pastor achou melhor. Ó, como é que é? O pastor achou o quê? Que não era bom. Ó, diga lá para o seu pastor que quem manda na minha casa sou eu. Ele cuida da igreja e eu cuido da minha casa. Quem manda das minhas filhas sou eu. Minha filha pode namorar, fica à vontade. Pronto. Passou alguns meses, o que aconteceu, irmã Dora? Todas as duas caíram e todas as duas ficaram grávidas. E depois, o que aconteceu? A esposa dele conheceu um jovem e ela gostou do jovem, o jovem gostou dela e ela foi embora com o jovem, as duas filhas saíram de casa e ele ficou em casa sozinho, doente e cuidando da casa. Aí a vontade que me deu, qual foi? De ir lá, né? Mas reciprocidade não é. O crente ele tem que se manter numa linha, tem que orar e ter um coração misericordioso. Está me entendendo aqui, irmãos? Então, propriedade. Sabemos que
que somos de Deus e que o mundo todo jaz no maligno. E quando a gente olha aqui, por exemplo, Tiago, vamos lá. Tiago, abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Tiago. Não é o irmão Tiago, não. Espera aí. Vamos lá, é Tiago mesmo. Tiago, capítulo 4, versículo 4. O que diz aí? Tiago 4:4. Tiago 4:4. Adúltero e adúlteras, não sabeis vós que a inimizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quantos inimigos de Deus nós temos aqui? Quantos amigos de Deus nós temos aqui? Ele disse, olha, adúlteros e adúlteras, porque é um termo usado para infidelidade na Bíblia. Quando nós vemos o termo adúltero, lembre-se, está falando de infidelidade a Deus. Porque os filhos de Deus, as expressões que sempre são usadas são: os filhos de Deus prevaricaram, adulteraram. Então é infidelidade. Então ele está falando: infiéis, infiéis, não sabeis vós que a amizade do sistema, do mundo, quem está a favor do sistema do mundo, do sistema pecaminoso, é inimigo de Deus. Gente, isso aqui é sério. Irmão, concordar com o mundo de pecado hoje é falar na cara que é inimigo de Deus. E eu quero te perguntar, para onde é que vai os inimigos de Deus? Vai para o lago, meu filho. Não é o Lago Paranoá, não. Viu? Vai para o lago de fogo. Vai para lá. E acabou, meu irmão. Já era. Não tem mais jeito. Vamos lá. Vamos, Jesus. Então, doutrinação. Doutrinação. Não precisa de evidência científica. Os fatos são o quê? São as maiores provas. Hoje, olha a doutrinação. Cuidado, irmão, com a doutrinação. Ei, cuidado com a doutrinação dos seus filhos. Igreja, cuidado. Irmãos, olha, sinceramente, eu queria que essa igreja estivesse repleta hoje. Pena que muita gente está estudando, tem muita gente trabalhando, mas eu gostaria que toda a igreja estivesse aqui, obreiro, todo mundo. Irmãos, cuidado com a doutrinação. Está sendo gravado aí, hoje está sendo gravado aí, depois vai ser editado e vamos colocar no canal. Olha, irmãos, cuidado com a doutrinação. Não deixe seus filhos serem doutrinados aí por ideologias que são contrárias à palavra de Deus. Cuidado. Vamos lá. Letra E. Estimulam o que, irmãos? Os divórcios. Qual é o conceito da sociedade hoje? Vamos casar, né? Se não der certo... Separa. Se não der certo... A gente separa. E tem outra modalidade. Qual é a outra modalidade? O senhor que é advogado, me ajuda aí. Tem união estável, tem o contrato também. O contrato é de quanto tempo? Pode ser 2 anos, 4 anos, conforme o cônjuge achar melhor. Esse contrato, se não der certo? Cada um toma
o seu próprio caminho e arruma outra pessoa para ser feliz. Entendeu? Ei, menino, está entendendo? Quem está entendendo aqui? Estimulam os divórcios, fragmentam o casamento, fragmenta as ideias, fragiliza as ideias. Irmãos, olha, nós temos que falar, porque o sistema está fragmentando as nossas ideias. E elas estão fragmentadas por quê? Elas estão sensíveis por quê elas estão? Porque o povo não está lendo a palavra. As pessoas não estão temendo a Deus. Eu quero perguntar aqui, quantas vezes por semana você lê a Bíblia? Quantas vezes você medita nessa palavra? Hoje, irmãos, até para comprar a revista da escola dominical, tem gente que acha ruim, né? A gente chega aqui, irmão, compra a revista da escola. Escola dominical. Saber de escola. Tem gente que fala da escola dominical. Tem muita gente que fala assim, eu vou para a doutrina. O que é que eu vou para a doutrina? Vou para a doutrina nada, rapaz. Eu já sei de tudo. Já sei o que o pastor vai falar. E aí ele só vai se arrebentando. Mas Jesus tem uma palavra para você. Amém? Olha só. F. Impurezas. Impurezas aonde, irmãos? No namoro. Namoro carnal. Não é? Nos beijos. Oi? Pois é, e quem vai pegadas, namoro carnal, né? Ficar. E quem vai ficar, né? Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Quem namora pode beijar na boca? Porque quando eu pergunto essas coisas assim, hoje o povo fica assim meio... Pode beijar, obreiros? Eu gostei da sua resposta. Pode beijar? Negativo. Se namorar com a sua filha e dar aquele... Tem jeito? Nem pensando. Aí você me pergunta, pastor, mas por que não pode beijar na boca? Pergunta para mim, vai. Por quê? Porque o beijo faz parte do ato sexual. Ou não? Pastor, que é isso, pastor? Pelo amor de Deus. Beijou, meu irmão, acende. Pega fogo. E aí, o que acontece? Aí o camarada fica, Jesus, eu não sei porque eu não estou sentindo nada, não estou sentindo nada. Claro, você está sentindo outras coisas. Um beijo, você estimula 82 pontos sexuais no corpo. Em um beijo. Por isso que o casado, irmãos, tem que beijar mesmo, beija o casado. Agora eu fico pensando... Quando casa, não beija mais. Mas antes de casar, beija, que é uma beleza. Tem umas irmãs aqui que estão ficando vermelhas, não sei porquê. Aleluia. Vamos lá.
Romanos capítulo 6, versículo 18, 23. Romanos 6, 18. E libertado do pecado, foste feito servo da justiça. 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem, então vamos ler o 18. 18, isso. De Romanos? Isso. E libertado do pecado, foste feito servo da justiça. Muito bem. Libertado do pecado, do sistema pecaminoso, e foste feito servos de quê? Do que é justo. E o que é justo? E o que é justo? Ei, menino, o que é justo? Justo é obedecer a palavra. E o que a palavra fala? Bom para os jovens suportar. Eita, suportar o quê? Suportar o quê? O jugo da mocidade. E qual é o jugo da mocidade? É se guardar, irmão. Dominar a carne. Entendeu? Quantas cozinheiras nós temos aqui, cozinheiros aqui? Eu sou um deles. Vamos lá. Quem? Quantas irmãs aqui? Olha só. Você já teve essa experiência? Você está fazendo a comida ali, aí está fazendo a comida e de vez em quando você vai ali e vai beliscando. É verdade ou não é? Vai beliscando. Quando chega na hora do almoço, você está com fome, irmã? Por quê? Porque está beliscando, perde a fome, perde a graça. Mas se você, quando você chega ali e tal, e vai deixando, não vou comer agora não, e tal, não vou jantar, não vou almoçar agora e tal, aquele negócio todo e tal, vou deixar para aquele momento. Quando você almoça, você sente aquele sabor. A minha esposa não perde a fome de jeito nenhum. Hã? A minha esposa é bom que já ela não perde a fome de jeito nenhum. A sua esposa não perde a fome. Está me entendendo aqui, irmão? São coisas que realmente você precisa compreender. Ok? Programas, vamos lá, F. Leia para mim, por favor. 1, 2, 3. Podem fazer o quê? Antecipar o quê? A puberdade. Olha, só para vocês terem um dado, pequeno dado. Em cada 10 crianças de 8 a 9 anos, 9 meninas entram na puberdade. E meninos, 1. As meninas entram primeiro do que o rapaz. Mas existem vários fatores. Existem vários fatores, né? A ciência explica que até plástico, esse copinho que a gente toma, água, existem uns componentes, alguns componentes também, algumas coisas que são encontradas no alimento que estimula a puberdade precoce. Mas também existem fatores externos. E uma delas é a exposição à mídia, a filmes. Vamos lá? A doutora Priscila Romero Aquino disse em entrevista a uma rede de TV, vamos lá, mostre a mulher. Essa aí, ó. Vamos lá, a outra, 13ª. Olha aí o adolescentezinho aí, bonitinho, a criançazinha aí de 8 anos. Bonita, que só. Vamos lá, pule. 14ª. Olha o que ela disse. Dá para ler, gente?
Vamos lá. Ela disse que a criança tem um estímulo visual, ou seja, assiste a canais de TVs, filmes, novelas e variações e várias atrações com muitas cenas, tá? Muita valorização da imagem do corpo, da moda. Isso estimula. Olha, isso aqui é pesquisa. É pesquisa. Então, a criança, ela é o quê? Ela é criança, ela tem que viver isso aí. Você tem que cuidar da sua filha. Você tem que cuidar do seu filho. Você não deve deixá-la ela exposta a esse tipo de programa que estimula. Então, veja bem, ela falou aqui sobre o estímulo visual de programas de TVs, filmes, novelas, muitas atrações. Eu já dei um exemplo aqui, que eu fui visitar uma casa. Quando eu fui à casa, cheguei e entrei, e os meninos estavam assistindo um programa lá de domingo. Que dia era? Domingo. E o pessoal estava lá com a banheira, e aquelas jovens lá, lutando lá, cheio de sabão, e vai de um lado e vai do outro, e os meninos lá nem piscavam, estimulando, os meninos estimulados, na casa de crente, irmãos. Olha que absurdo, olha onde chegamos. Por isso que você chega da igreja hoje, irmãos, você ora, você jejuma, você está ali, você chega, tem culto que é pesado, você vai em vários lugares e o culto está pesado e tal, mas por quê? O povo vem para a igreja carregado. Eu vou falar de novo, chega aqui da igreja carregado. Em vez de chegar com o coração aberto, cheio de Deus, ouvindo hinos maravilhosos na presença de Deus, chega na igreja carregado, você vai de um lado, o pregador vai de um lado, vai do outro e tal, e fala a palavra, e fala, e parece que está uma coisa blindada na mente das pessoas. Você vai pregando, parece que está blindado assim a mente das pessoas, parece que a mensagem não entra. Mas por quê? As pessoas não vêm preparadas para o culto. O sangue de Jesus tem poder. Vamos lá. Outra fonte compactua da mesma ideia. O portal feminino diz: a chamada puberdade precoce pode ser causada por diversos fatores, desde a predisposição genética e até algumas doenças. Há estímulos externos, que é isso que a doutora Priscila também defende. Há estímulos externos, como a exposição exagerada a conteúdo de caráter sexual, na televisão e outros meios. Por exemplo, são capazes de causar distúrbios. Meu filho, pastor, olha aqui, meu filho não está dormindo mais, olha, está ruim na escola e tal, aí tem que procurar um psicólogo e tal, e o problema está ali na sua cara e você não vê. Mas você pode glorificar a Deus, que Deus está falando conosco aqui, e nós vamos tomar cuidado, amém, irmãos? Vamos cuidar melhor dos nossos filhos, vamos cuidar melhor dos nossos netos, vamos pedir a Deus que nos dê discernimento, que Deus nos traz a sobriedade do que está acontecendo no mundo, porque entenda, Paulo disse na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, o que ele disse lá? Ele disse assim, olha, vai lá, coloca aí Jesus, 2 Timóteo, capítulo 3, olha só, e o versículo 1 diz assim: sabe-se, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou seja, difíceis. Então vamos buscar a sobriedade, entender que nós estamos nos últimos dias da igreja. Irmão, dá para entender o que eu estou falando aqui? Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Que assim como foi nos dias de Noé,
Assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, é do mesmo jeito. E Jesus falou, assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. No original aqui, essa palavra dá em casamento, ou seja, casar e descasar, casar e descasar, casar e descasar. Jesus falou, quando estiver do jeitinho que estava no Noé, eu vou voltar. E eu digo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. As novelas. Olha as novelas, irmãos. O que é que as novelas fazem? Pergunta para mim, o que é que as novelas fazem? Terça-feira. Ok? Terça-feira. Só que você vai convidar Raimundo e todo mundo para estar aqui. Você vai fazer aquele negócio, fala assim, irmão, você teve coragem de faltar terça-feira. Ah, mas é porque eu tinha que fazer uma coisa aqui em casa. Aí você pode falar para ele, Jesus vai te pegar. Ei, Jesus vai te pegar. Vem para a doutrina, porque Deus tem uma palavra para você. Deus abençoe, no nome de Jesus. Marca aí, Jesus. Marca aí.